Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Alexandra Barros. Gosto muito de fazer devocional, então vou compartilhar com vocês passo a passo como fazer um devocional. Em primeiro lugar, é importante você fazer o seu cantinho devocional. Isso te motiva a estar todos os dias e você se habitua a uma rotina. Depois, você compra um caderno, simples mesmo, para fazer suas anotações. Vou mostrar o que está escrito no meu caderno, que pode servir de inspiração para você. Eu não vou aparecer nesse vídeo porque a minha intenção é que Deus apareça e que eu diminua. Então, eu comprei esse caderno aqui, né, no mercado, né, uma coisa bem acessível a qualquer pessoa. E o primeiro passo, né, que eu fiz no meu devocional criativo foi tipo um manual de como funciona o devocional. Então, aqui está escrito guia passo a passo. Aí tem o horário, né? Aí diz assim: separe uma hora do seu dia para isso, mas não tenha pressa, se quiser ficar mais tempo. E o que fazer então, né? No devocional? Então, no devocional você lê a Bíblia, você clama a Deus, você ora, você canta, você escreve, você chora. Vai depender do momento que você vai estar ali vivendo, da palavra que você vai meditar. E muitas vezes é algo que toca no seu coração e sem querer você acaba aqui chorando mesmo, porque toca na sua alma, no seu espírito. E o que é importante? Bom, o seu coração estar conectado ao coração de Deus por meio de sua palavra e da oração. E qual seria o lugar específico? O quarto seria uma boa ideia, até mesmo bíblica, né? Tem um versículo que fala sobre isso. Mas, se preferir, fique em um lugar silencioso onde você fica à vontade. Na próxima página, né, continua dizendo qual é a constância, né, que a gente deve fazer isso. Então, peça ajuda ao Espírito Santo, só ele pode te ajudar a ter constância no devocional, ou seja, para que você sempre possa estar ali fazendo, porque muitas vezes as pessoas começam e param, começa e para. E o ideal, né, você fazer sempre, porque aí vai virar um hábito, né? Então, peça ajuda a Deus para que isso vire um hábito. É importante a gente meditar na palavra do Senhor todos os dias. E entenda que todos os dias são únicos, os devocionais também serão, e é algo seu, íntimo. Desfrute da melhor forma possível. Logo aqui nessa outra página, tem o código de cores da Bíblia. É quando você pode estar marcando a sua Bíblia com cores, né? Que essas cores é como se elas, tipo assim, quando você olhar para aquela cor, você já vai saber do que é que se trata aquela passagem. Então, eu marquei aqui, né, a cor roxo, rosa, vermelho, verde, amarelo, azul, laranja e marrom. O roxo quando tiver alguma parte na Bíblia falando sobre Deus, Jesus, Espírito Santo, Salvador e Messias, aí eu vou pintar de roxo. Mulheres, família, casamento, parentes, amigos, relacionamentos, eu vou estar marcando de rosa. De vermelho será amor, bondade, paz, graça, misericórdia, compaixão. Verde, crescimento, fruto, salvação. Arrependimento, obediência, companheirismo, fé. Amarelo, oração, louvor, adoração. Anjos, doutrina, bênçãos, poder de Deus. Azul, sabedoria, ensinamentos, instrução, comandos, profecia, história, tempo, reis, lugares, genealogia, números, pessoas, pacto, juramentos, votos, visões, futuro. Esse aqui é o laranja. E por fim, o marrom, que é Satanás, morte, inferno, falsos profetas, ídolos, hipocrisia e tentação. Esse aqui eu ainda vou pintar de marrom, é porque eu não achei o lápis marrom, mas eu sei onde está. Mas depois eu pinto. Então, na próxima página, aí tem aqui
dependendo, pelo menos no meu caso, né? Quando eu estou escrevendo, anotando alguma coisa na Bíblia, automaticamente que se torna um estudo para você, né? Então, o que seria importante nesse estudo? Qual é o tema central da passagem? Resuma a passagem com as suas palavras. Qual o ensino principal da passagem? Há um exemplo a ser seguido? Um pecado a evitar? Uma promessa de reivindicar? Uma oração a se pedir? Um mandamento a obedecer? Uma condição a se atender? Um erro a anotar? Um desafio a se enfrentar, ou seja, diante do que você vai ler, você pode estar respondendo todas essas perguntas no seu texto, o qual você irá escrever, né? E isso aqui ajuda a você ter um caminho, ter um norte, uma direção para onde você vai com o seu estudo bíblico, com o seu devocional. E a aplicação pessoal é o que essa passagem significa para sua vida, no caso aqui, para a minha vida, como ela falou ao meu coração, né? Então, como essa passagem, ela significa para a sua vida, o que é que ela significa? Como ela falou ao meu coração? Interessante que toda vez que eu leio a Bíblia, eu sempre trago para mim uma experiência de outras pessoas o qual eu posso estar passando por aquela situação e eu saber como me sair naquela situação, né? E aí fala assim, antes de ler, né, você tem que fazer o quê? Com que intenção eu vou ler? O que sei sobre esse texto? De que fala esse texto? O que me diz a sua estrutura? O que diz o título? Então é importante você sempre estar fazendo essas perguntas, porque aí você vai ter um norte, como foi falado aqui, né? Você vai ter uma direção e vai ser muito mais fácil para você fazer o seu devocional. Então, durante a leitura, você pode formular hipóteses e fazer previsões sobre o texto, formular perguntas sobre a leitura, clarificar dúvidas sobre o texto, reler partes confusas, consultar o dicionário, pensar em voz alta para garantir a compreensão, criar imagens mentais para visualizar as descrições vagas. Muitas das vezes, essa parte de você criar as imagens mentais lhe ajuda a memorizar, a aprender o que está escrito. Eu tenho um caderno, né? Esse aqui, que eu faço alguns desenhos justamente para compreender melhor, tanto que eu já fiz até vídeo para o canal com esses desenhos e me ajuda muito a memorizar. Depois da leitura, né, é importante você resumir, sintetizar o conhecimento, temas e ideias principais, relacionar os conteúdos do texto com o mundo em que você vive. Para você fazer relação, porque tudo que está escrito na Bíblia são coisas que é normal como é o ser humano. Então você pode estar relacionando elas com a sua vida e trazendo para você, né, experiências de vidas e saber como se sair de determinadas situações. Então, como não esquecer o que estudou? Faça revisões programadas seguindo os prazos determinados pela curva do esquecimento e retenção de embignos. Eu não sei se eu li direito, mas é mais ou menos isso. Então, veja só. A primeira revisão você deverá fazer após 1 hora de estudo. A segunda revisão você faz depois de 24 horas após o estudo. A terceira revisão você faz 1 semana após o estudo e a quarta revisão 1 mês após o estudo. E justamente aqueles textos que você escreveu, né, aqueles resumos que você fez, você vai ler justamente eles, porque vai ser eles que vão lhe ajudar a memorizar melhor. Use seus resumos para fazer as revisões. Eles vão ajudar a poupar tempo. Sempre que estudar, agende as revisões no seu plano de estudos, ou seja,
Você pode estar agendando no seu celular, colocando um lembretezinho, né? Porque geralmente a gente esquece. Então, você colocando o lembretezinho no seu celular, ele vai lá apitar, né? E você vai lembrar de fazer a sua revisão. Então, a memória guarda o que vale a pena. Então, muitas vezes você tem um determinado assunto ali, um texto, você lê ele todinho, você não consegue captar tudo, mas tem partes que elas vão tocar mais fundo ao seu coração e você vai conseguir lembrar, entendeu? E na próxima página aqui tem o propósito de abster-se de alguma coisa, né? Então, aqui foi colocado alguns itens para mim me abster-se nesses dias da semana, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Você pode colocar o que você quiser, né? Mas esse daqui foi um exemplo que eu vi. Eu já faço isso, mas eu deixei anotadinho aqui porque aí eu tenho a opção de fazer esses, como também de escolher o que eu quero fazer. Tipo, aqui diz assim, no domingo, para a gente se abster-se do celular, ou seja, você vai ter que deixar seu celular de lado, ou pegar numa necessidade, né? Mas, tipo, para não estar se envolvendo com outras coisas. Tipo, como o domingo, ele é um domingo, no meu caso aqui, né? No caso de muitos evangélicos que vão para a igreja no domingo, a gente vai de manhã à tarde, tem evangelismo e à noite tem o culto, né? Então, assim, o fato de você não pegar no celular e você estar dedicado a Deus ali de manhã, de tarde, de noite, te ajuda a se aproximar mais de Deus, a ter um foco, né? Um objetivo. E porque também, é um amor a Deus, né? Você renunciar uma coisa por Deus. Na segunda-feira, eu coloquei aqui para servir de exemplos para vocês. Não é tanto o meu caso, porque eu não sou muito fã de estar assistindo filmes, séries, né? Nem sequer eu ligar a TV, é raro quando eu ligo. Aqui eu posso adaptar outra coisa à minha realidade. Na terça-feira, aqui tem assim, gostosuras, né? Eu não sou muito de comer, não, né? Mas eu posso também adaptar isso aqui a outra coisa, porque como eu não como muito, eu acho que isso aqui não vai fazer nenhum efeito para mim, eu acredito. Eu como um essencial. Na quarta-feira, a escolha é livre, então eu posso fazer a minha escolha. Eu posso, pronto, nesse dia aqui, ou a terça-feira e a quarta-feira, eu posso adaptar a um jejum realmente de alimentos, né? Eu escolher um determinado horário para que eu venha a me alimentar só depois desse horário que eu determinei, né? Isso é muito importante, fazer um jejum, uma consagração. Na quinta-feira, aí tem aqui palavras nocivas. Essa parte aqui também, né? Você pode adaptar também a outras coisas. Eu particularmente gostei desse daqui, né? Na sexta-feira, redes sociais, jogos. Não é o meu caso, os jogos. Talvez redes sociais, né? De vez quando a gente vai lá dar uma olhada. Eu posso me abster-se das redes sociais na sexta-feira. E no sábado, de alimentos novamente. Ou seja, eu posso adaptar esse gostosuras a alimentos, né? E a escolha livre também para fazer um jejum para Deus. Uma consagração. Então, ó, o jejum não muda Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois de seu jejum. Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. Ou seja, quando você abstém-se de alguma coisa com um propósito, né? Não é apenas fazer por fazer ou por estar na moda, ou porque muitas pessoas fazem, mas você precisa sentir dentro do seu coração. E quando você faz isso, você se aproxima mais de Deus. Eu tenho experiências próprias de quando eu renuncio a algumas coisas da minha vida, né? Eu me aproximo mais de Deus, eu fico mais íntima dele, eu escuto Deus com mais facilidade. As coisas que o meu coração deseja. Tipo assim, eu vejo Deus realizar assim do nada,
né? Eu tenho testemunhos de coisas que já me aconteceram, né? Através de jejum, de consagração, de renúncias. E isso é muito importante. Talvez um dia eu possa compartilhar com vocês aqui alguns exemplos desses testemunhos, né? Que Deus fez na minha vida. Então, o Senhor diz: voltem para mim de todo o coração, venha a mim com jejum. Está escrito em Joel 2:12. Tem um versículo que diz, me falhou a memória agora, onde ele está escrito, mas diz assim que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo, ele marcou muito a minha pré-adolescência e minha vida toda, na verdade, porque esse versículo uma pessoa me dedicou no dia do meu aniversário. E eu meditei naquele versículo e ele tocou muito ao meu coração. E foi quando eu decidi mudar a minha forma de ser e de viver e buscar primeiramente a Deus. Eu lembro que eu acordava de madrugada para orar, 2 horas da madrugada e até 4 horas da madrugada. E isso virou tipo uma rotina para mim, entendeu? Anos se passaram e eu, tipo assim, eu me adaptei. Geralmente à noite eu acordo sem sono, né? Lógico. E e eu lembro logo, né, de vir orar, de vir meditar na palavra do Senhor. E isso é muito importante. E Deus tem me abençoado através desses momentos que são gratificantes na presença dele. Então, falei demais. Aqui no calendário de leitura bíblica, é o Pentateuco. No caso aqui é de Gênesis a Deuteronômio. Ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na verdade, todos esses cadernos aqui, esse e vários outros e papéis que eu pego, dependendo do dia, se não tiver nenhum caderno perto, eu pego o papel. E eu escrevo coisas que quando eu estou lendo a Bíblia, Deus fala comigo ao meu coração, né? Então, eu estava fazendo nesse caderno aqui estudos. Na verdade, eu faço e são aleatórios, né? De repente, assim, me vem a ideia e eu venho e faço, e Deus começa a me dar palavras e eu começo a escrever. Só que o objetivo desse outro caderno aqui foi fazer um devocional mais específico. Esses aqui são aleatórios, né? Esse daqui vai ser específico porque eu vou começar de Gênesis. Não que eu não tenha lido ainda o livro de Gênesis, eu já perdi a conta de quantas vezes eu li a Bíblia e quantas vezes eu li cada livro, porque eu leio aleatoriamente, né? Então, assim, para a gente estar sempre mastigando a palavra do Senhor e aprendendo, é importante a gente sempre estar lendo, né? E é uma coisa que a gente não se cansa, é uma coisa tão gostosa que você lê, aí depois passa um tempo, você vai ler de novo, é como se você nunca tivesse lido, e ao mesmo tempo, quando você lê, você lembra do que você já leu e você aprende mais, e você assimila mais. Cada vez mais sua mente vai ficando mais clara assim, em relação à palavra do Senhor. Então, o meu propósito de fazer esse caderno aqui foi mostrar para vocês como é que eu faço o meu devocional, ou como vou fazer esse daqui, né? Então, o primeiro livro que eu vou ler vai ser Gênesis. Então, eu vou fazer, vou meditar por dia em um capítulo e vou tentar extrair ao máximo de coisas que eu mostrei aqui para vocês, né? Sobre este capítulo e assim sucessivamente. Só que eu tenho um vício muito grande que quando eu começo a ler é tão bom que eu não quero parar, né? Mas aí eu vou tentar me controlar para que eu fique apenas em um capítulo e esse capítulo eu possa explorá-lo ao máximo para que eu venha aprender mais, né? E ter mais argumentos quando eu tiver minhas oportunidades na igreja para poder falar, né? É muito importante. Então, como eu disse a vocês, eu vou iniciar o livro de Gênesis. Então, eu já escrevi aqui algumas coisas, né? Na introdução, no início aqui, a cor que eu vou personalizar o livro de Gênesis, as cores, no caso, né, serão essas daqui. Eu escolhi a rosa para personagens, a roxinha para as falas de Deus, o verde para promessas e
o cinza para pecados, ou seja, quando eu for ler a Bíblia, no livro, no capítulo, então se eu encontrar algumas referências em relação a isso aqui, eu vou pintar, porque aí vai facilitar para mim memorizar, né? E no caso, no livro de Gênesis, né? Aí eu coloquei aqui autores. O livro de Gênesis tem vários autores. Botou um acentinho aqui. Moisés é um dos, né? Mais adiante eu posso especificar aqui cada um deles. A data que foi escrita o livro de Gênesis foi de 1440 a.C. Os personagens principais são Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José. Ou seja, nós vamos ler todas essas histórias aqui. Lógico que em cada uma existem mais personagens, né? Como Adão e Eva. A Eva também é um personagem principal. Foi a primeira mulher do mundo, né? Mas eu coloquei aqui Adão e assim sucessivamente apenas para, como eu posso dizer, os personagens principais mesmo, né? Assim, que a história é voltada em cima deles, né? E o tema, né, que eu escolhi para o livro de Gênesis foi origem, ou seja, a origem, né? E aqui, na próxima página, é quando eu vou iniciar hoje, né, a minha leitura do capítulo 1. Eu amo essa primeira leitura. Eu já li várias vezes, eu não sei porque eu não consigo memorizar, porque eu não sei se é devido a uma deficiência que eu tenho de ferro, que faz a gente perder um pouco a memória, né? Mas não sei também se é a idade chegando. Mas tudo bem, né? A gente vai se esforçando aos poucos e Deus vai nos capacitando. O livro de Gênesis, ele está... Na verdade, essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia atualizada. O livro de Gênesis aqui, ele possui 50 capítulos. Vamos ver aqui. O livro de Gênesis possui 50 capítulos. Os versículos eu posso detalhar mais na frente aqui, só para mim ter a minha, como eu posso dizer, para mim ter as minhas informações. Caso um dia eu precise, né, informar para alguém, eu vou saber. Então, eu vou ler esse primeiro, né, capítulo e dele eu vou extrair algumas coisas aqui. Então, para não ficar muito longo o vídeo, né, eu vou parar por aqui, até porque esse é um momento particular, é um momento íntimo. Então, a gente se sente melhor sozinhos, né? A pessoa e Deus e mais ninguém. E as informações também, elas são particulares, né? A menos que você queira informar para outras pessoas o que você extraiu da Bíblia, o que você aprendeu, né? Mas não querendo também é seu. Você pode até ter uma agendinha e colocar um cadeado, se quiser, se não quiser compartilhar suas informações com ninguém. Como eu não tenho esse problema, porque justamente essa é a ideia, é estudar para poder transmitir para outras pessoas a palavra de Deus. E eu agradeço a vocês que conseguiram ficar comigo até aqui, né? Tiveram essa paciência de Jó que falam. E eu espero que vocês estejam por aqui mais vezes, né? Que Deus abençoe vocês e que, se possível, né? E assim vocês quiserem, né? Dar uma curtidinha aí, dar um joinha, para que esse vídeo ele possa ser estendido a mais pessoas, né? Que outras pessoas possam aprender também como meditar na palavra do Senhor, né? Então, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.